Bem-vindo ao Garagem V88, o seu destino definitivo para a paixão automotiva e a pura adrenalina das estradas. Eu sou Mark e te mostrarei as novidades do seu novo canal automotivo. O vídeo de hoje se trata o boom dos carros elétricos empresa chinesa BYD. Então aperte os cintos e bora para o vídeo. O que está por trás do boom de carros elétricos no Brasil? O país registra recorde de vendas de elétricos em 2023, quase dobrando o volume de 2022. Modelos mais baratos, em meio ao domínio chinês, ajudam a explicar avanço. Mas há desafios à vista, como o descarte das baterias. A chinesa BYD ultrapassou a Tesla como a maior fabricante de carros elétricos do mundo. No Brasil, também domina a lista de mais vendidos. O Brasil registrou um recorde nas vendas de veículos elétricos em 2023, chegando a 94 mil unidades, quase o dobro do volume de 2022. A maior confiança dos brasileiros e a chegada de modelos mais baratos no mercado são apontadas como fatores essenciais para o avanço da frota. Uma grande fatia das vendas corresponde a montadoras chinesas, que fizeram fortes investimentos no Brasil nos últimos meses. Para 2024, a expectativa é de consolidação do setor, incluindo avanço também no transporte público. Mas também aparecem desafios no panorama, como o descarte das baterias de lítio e as disputas das potências pelo mercado. O presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ABV, Ricardo Bastos, avalia que 2023 foi um ano de virada para o consumidor brasileiro. Em sua visão, a maior consciência sobre o mercado, que contou ainda com avanços como a maior durabilidade das baterias e o avanço da autonomia das viagens. Bastos destaca que os elétricos chegaram a um patamar próximo dos 5% das vendas totais de veículos, um número que, em outros países, levou mais consumidores a conhecer os produtos. Em 2023, o crescimento das vendas foi aturbinado ainda pelo anúncio do retorno do imposto de importação desses veículos, que ocorreu no começo de janeiro deste ano, indica Bastos. Diante da notícia, muitos compradores correram para adquirir os carros nos últimos meses do ano, sem a tarifa. Além dos carros, o transporte público também registrou importantes avanços do setor. Espera-se que Brasil, Colômbia, Chile e México sejam os mercados mais importantes nos próximos anos, de acordo com a pesquisa, que prevê ainda que os veículos representarão 30% das frotas nas cidades avaliadas em 2030. Lembrando ainda que o transporte público existente e o sistema de mobilidade compartilhada compreendem 68% de todas as viagens de passageiros na região, um dos níveis mais elevados do mundo. Houve destaque ainda para a exploração de matérias-primas essenciais para o setor no Brasil. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é destacado como um grande detentor de lítio, fundamental para as baterias dos elétricos, e as gigantes do setor Tesla e BYD se movimentaram para adquirir a mineração do material na região. Domínio chinês. Recentemente, a chinesa BYD ultrapassou a Tesla como a maior fabricante de carros elétricos do mundo, e o fenômeno não foi diferente no Brasil. A montadora domina a lista de veículos mais vendidos desse gênero no país, e foi destaque ao oferecer unidades mais baratas que a média, levando competidoras a encontrar maneiras para reduzir seus preços. A BYD oferece unidades por cerca de R$150 mil no Brasil, bem abaixo do que as rivais praticavam. Não é segredo que os chineses dominam o setor de elétricos, o que foi intensificado no mercado. BYD e GWM observaram e souberam explorar o espaço dos consumidores. As duas empresas fizeram fortes investimentos no Brasil com suas plantas instaladas no Brasil. A BYD adquiriu uma fábrica da Ford em Camaçari, Bahia, anunciando sua primeira produção fora da China, com investimentos de R$3 bilhões. Já a GMW opera em Iracemápolis, São Paulo, em uma instalação que pertenceu à Mercedes-Benz, além de abrir 50 lojas pelo Brasil. Especialistas apontam o domínio dos mercados de baterias como um elemento-chave para este cenário. Uma vez que a bateria é o fator de custo mais elevado para os elétricos, o domínio da China na cadeia de abastecimento proporciona às empresas chinesas a oportunidade de controlar melhor os custos e, assim, tornar os veículos mais acessíveis.
Essa é, sem dúvida, a razão mais importante para a vantagem de preços dos chineses, afirma. Lembrando que 6 das 10 maiores empresas de baterias para elétricos do mundo são chinesas, respondendo por cerca de 2/3 das remessas globais. Quando se fala em carro elétrico no Brasil, a marca chinesa BYD se tornou referência. A fabricante caiu no gosto do consumidor ao trazer o compacto Dolphin com preço agressivo, que forçou a concorrência a baixar os seus preços. A estratégia deu certo e as vendas da BYD dispararam. O problema é que o pós-venda aparentemente não acompanhou a toada da equipe de marketing. Ocorreu reclamações no portal Reclame Aqui. As reclamações em sua maioria se referem ao atendimento, assim como atrasos nas entregas e falta de peças de reposição. Os prós do carro elétrico: não polui, mas a produção de energia elétrica nem sempre é das mais limpas. Quem o defende alega que, na pior das hipóteses, a poluição é deslocada dos centros urbanos para o campo. 2. Eficiente nem se compara a eficiência do elétrico, 95%, com o motor a combustão, 35%. 3. Prático não tem o enorme espaço roubado por motor e transmissão, sobrando muito mais para passageiros e bagagem. 4. Manutenção: motor elétrico não tem centenas de peças móveis nem troca de óleo, água ou correias. Nem caixa de marchas, diferencial ou cardan. Tem uma única peça móvel. E não possui sistema de arrefecimento como radiador. 5. Custo por quilômetro cerca de 3 vezes mais eficiente, reduz o custo do quilômetros rodado. 6. Desempenho: torque total desde que se encosta o pé no acelerador. Pode ter tração integral sem o peso nem o espaço ocupados pelo eixo cardan dentro de um túnel, um motor no eixo dianteiro, outro no traseiro. E centro de gravidade lá embaixo, pois as baterias ficam sob o assoalho. 7. Opções de fontes de energia: a corrente elétrica não necessita de pesadas baterias, pode ser gerada no próprio carro por uma célula combustível, alimentada por hidrogênio ou outro combustível. Os contras do carro elétrico: 1. Baterias estão em processo de desenvolvimento, mas ainda pesadas, caras e de reciclagem complicada. 2. Emissões: o elétrico roda limpo, mas a produção de baterias e sua recarga podem gerar emissão de CO2. O que depende de como se gera energia elétrica no país. Na China e na Alemanha, por exemplo, parte dela ainda vem de usinas de carvão. 3. Autonomia para viagens limitado desde no início do século XX, este problema ainda não foi bem resolvido. 4. Recarga: ao contrário do combustível líquido, baterias demandam horas para serem completamente recarregadas. 5. Pontos de recarga: este é um dos complicadores, onde instalar o equipamento de carga rápida. E quem não tem garagem em casa? E numa viagem, quando existirão suficientes pontos de recarga rápida na estrada? 6. Investimento inicial: o carro elétrico custa mais que o convencional, pois as baterias ainda são muito caras. 7. Fantasma: por maior que seja a autonomia, que já pulou de 100 para 400 km nos últimos 2 anos, ainda não se afastou o fantasma de ficar na rua com as baterias arriadas. Exceção: que elétricos com um motor a combustão para recarregá-las. Mas tudo tem seu custo. 8. Opções: ainda são poucos os fabricantes de carros elétricos e as opções para o consumidor. Existem obstáculos ainda para se ter um carro elétrico, como seu preço e como seu principal meio de transporte. O carro híbrido é melhor, já está consolidado no mundo utilizando o que melhor tem no motor a combustão e o melhor do motor elétrico. Obrigado por assistir nosso conteúdo. Inscreva-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade. Não esqueça de deixar seu like e comentário para mostrarmos juntos que a paixão pelos motores nunca para. Garagem V88, onde o passado, presente e o futuro dos carros se encontram. Até a próxima!